Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de histórias. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Guy e a Edna Ballard, os criadores do culto Eu Sou. Como sempre, antes de começar, eu tenho que pedir para você se inscrever no canal e eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são religião, fraude, nazismo, um pouquinho de abuso contra animais, uma partezinha assim de abuso de animais. A história pode ficar confusa, é um culto e eu adoro falar de cultos, vocês sabem disso. Dezembro, na minha opinião, também é um ótimo mês para falar de cultos. Vamos lá. Guy Warren Ballard nasceu no dia 28 de julho de 1878, no Kansas, nos Estados Unidos. Ele diz ter entrado para o exército na juventude e servido na Primeira Guerra Mundial. Não dá para ter certeza de que isso realmente aconteceu, mas a gente sabe que ele trabalhou quando bem novo, tipo aos 20 e poucos anos de idade, como engenheiro de minas. No início, dizem que ele pegava muito dinheiro emprestado aqui e ali para ter as suas próprias minas de ouro e outros minerais, mas o Guy se mostrou muito bom nesse trabalho, em realmente encontrar metais, durante o início da sua carreira, e ele enriqueceu bastante, e ele vendeu várias ações em minas de ouro e outros metais. Mas nem sempre esses lugares eram realmente minas de ouro e outros metais. A gente já vai falar sobre isso. Foi por volta dos anos 10 que ele conheceu a sua futura esposa, Edna. Edna Ann Wheeler nasceu no dia 25 de junho de 1886, na cidade de Burlington, no Iowa, nos Estados Unidos. Ainda muito nova, ela aprendeu a tocar harpa e assim ela se tornou harpista profissional em 1912. Guy a ouviu tocar e se apaixonou. Os dois se casaram em 1916 na cidade de Chicago. 2 anos depois, ela deu à luz ao seu filho Donald Ballard em 1918. Dizem os rumores que foi depois do nascimento do filho que o casal começou a abertamente expressar o seu interesse por ocultismo e teosofia, porque a Edna conseguiu um emprego em uma livraria especializada no assunto, a dona da livraria acho que era a irmã dela, e eles começaram a falar no assunto, começaram a ler sobre isso, e foi assim que eles ficaram interessados. Teosofia, em resumo, tá bem resumido, é um conjunto daquelas doutrinas religiosas que buscam a elevação espiritual do indivíduo. A lei da atração é um exemplo bem geral. Mas principalmente é uma teoria e um movimento criados por uma espiritualista chamada Helena Blavatsky no século XIX. Eu quero muito falar dessa mulher um dia. Teve uma vida, assim, muito interessante. E me aguardem, tá? Vai ter um vídeo sobre ela em algum momento no futuro. Acredita-se que, depois de começar a estudar sobre ocultismo, o Guy se tornou especialista em hipnose e ele começou uma carreira como médium hipnólogo. Enquanto isso, a Edna começou a escrever uma revista semanal chamada American Occultist, ou Ocultista Americano, e foi lá que ela criou o conceito de indivíduo diamante. O que ela dizia ser a parte do ser humano mais próxima de Deus. Era o seu indivíduo diamante. A ideia era de que todos os seres humanos estão conectados a Deus e podem algum dia chegar à sua grandeza. Em 1929, o Guy foi indiciado por fraude pela primeira vez, por vender terrenos que não existiam, como eu disse, ou minas de metais que não continham nenhum metal nelas. Sabendo que não tinha como ser inocentado disso, ele decidiu fugir para a Califórnia. Ele não levou a esposa e o filho, que agora tinha 11 anos de idade, ele deixou os dois lá e foi pra Califórnia, mas acredita-se que os dois estavam se comunicando por cartas o tempo todo. E aí você sabe o que aconteceu em 1929? Que foi pro Guy uma ótima oportunidade de usar os seus serviços mediúnicos. A crise econômica de 29, né? A Grande Depressão nos Estados Unidos. Muita gente estava perdendo o emprego, a economia estava lá no chão e quem melhor do que médiums e gurus espirituais a dar um sacode na moral das pessoas, né? Pois é, foi isso que aconteceu. O Guy, assim como várias outras pessoas, teve a ideia de vender para os outros a ideia de que era só acreditar que tudo ia melhorar, e assim, tudo ia melhorar. Como eu disse, muitos charlatões estavam fazendo isso e ele decidiu fazer também. Bom, nas suas histórias fantásticas, tá? E agora a gente vai realmente entrar no que ele estava dizendo que era possível, que era real, que aconteceu. O Guy descreve que estava no Monte Shasta, na Califórnia.
Essa montanha, hoje reconhecida como um possível vulcão ativo, se tornou alvo de muitos teosofistas no século XX por causa de um livro, e depois desse livro, vários outros livros diziam que há muitos acontecimentos paranormais naquela montanha, assim como uma possível sociedade mística super evoluída que vive lá dentro do vulcão, chamada Lemuria. Bom, o Guy disse que foi lá pra dar uma caminhada e passar um tempo na montanha. E quando parou pra beber água, ele levou um choque, ok? Ele pôde sentir uma energia passando pelo seu corpo e quando se levantou, tinha um homem lá. Esse homem disse que se o Guy desse a sua água pra ele, ele retribuiria com um drink muito mais refrescante. Ok, ele deu a água e o homem devolveu o seu copo cheio de um líquido cremoso e delicioso. Esse homem disse que era mestre Saint-Germain ou o Conde de Saint-Germain, um homem conhecido como místico, também imortal, desde o início do século XVII, acredito eu. A gente vai falar mais dele no futuro. Eu acho que eu quero fazer um vídeo sobre ele, não tenho certeza, porque é uma história muito confusa. O Guy disse que depois de se apresentar, mestre Saint-Germain explicou como seres mais evoluídos controlam a sua aparência e o mundo ao seu redor, como o escultor controla a argila. O resto desse encontro foi uma aventura de acordo com o Guy. Ele pôde ver as suas vidas passadas, ele pôde constatar o quanto aprendeu nas suas encarnações antigas e, por fim, Saint-Germain disse que, para salvar o mundo, os seres humanos deveriam compreender as leis da vida, fazendo contato com os deuses dentro deles mesmos. Então, mais uma vez, a ideia do seu indivíduo diamante, a parte dentro de você que está mais próxima de Deus. Alguns dias se passaram e, de acordo com o Guy, mais uma vez, já entrou no consenso assim, isso não aconteceu de verdade. Ele disse que alguns dias depois, ele acordou e encontrou um cartão sobre sua mesa, um cartão dourado com uma mensagem gravada em tons de violeta. Esteja no nosso lugar na montanha às 7 da manhã. Guy foi até o lugar onde ele se encontrou com o mestre Saint-Germain e ficou lá esperando por ele, mas tudo que ele viu foi uma pantera. A pantera chegou perto, ele ficou com medo, mas ele disse que a pantera emanava amor e que ele sentiu a presença de Deus na pantera. E por isso nada aconteceu. Ele não tinha razões para sentir medo se ele estava numa presença de amor e Deus e etc. Então o mestre Saint-Germain apareceu poucos minutos depois com 4 bolinhos que o Guy comeu, e ele disse que esses bolinhos deram para ele uma mente totalmente limpa. A mente dele ficou calma e limpa. Acho que eu já ouvi essa história antes. E aí ele disse que viajou pelo mundo e Saint-Germain levou assim para uma viagem pelo mundo todo. E no meio dessa aventura ele foi treinado nas artes de moldar o mundo como argila. De acordo com Saint-Germain, ele deveria ser o próximo mensageiro dos mestres entre Deus e os seres humanos. Tipo, ele seria o mensageiro. Tem várias palavras aqui, gente, que eu não vou saber explicar pra vocês exatamente o que eles querem dizer. Os mestres é tipo o mestre Saint-Germain, que é um homem que é considerado místico e mágico e imortal. E aí tem Deus, superior a tudo. Eu acho que essa é a hierarquia. Humanos, Guy Ballard, mestres, Deus. Mestre Saint-Germain também tem um foco bem grande em patriotismo e salvar os Estados Unidos nessa história. Eu não vou entrar muito nisso, só saiba que esse era um foco bem grande deles. Se desse tudo certo, de acordo com os mestres, a paz reinaria na Terra. Enquanto isso, a Edna estava lá criando seu filho, publicando sua revista. Ela também criou um pequeno grupo de seguidoras, quase como um clube do livro místico, assim. Elas liam sobre ocultismo e sobre a lei da atração, etc. Enquanto Guy fazia sua viagem pela Califórnia, assistindo a palestras, alguns dizem ainda procurando por uma mina de diamantes que desse muito dinheiro. Aparentemente ele nunca largou disso, ele seguiu procurando por minas, etc. a vida toda. Como eu mencionei, eles estavam se comunicando por cartas, já planejando como eles poderiam usar esses conhecimentos e todas essas histórias para ganhar dinheiro, né? Essas coisas do Saint-Germain e etc. Eles já estavam planejando a criação do seu próprio movimento, da sua própria empresa. Em momento nenhum eles mesmos chamavam o seu movimento, a sua religião de empresa, mas é uma empresa, tá? Eles tinham funcionários. Muitos dizem que a Edna era a mente por trás disso tudo, de verdade. O Guy era só o rosto da operação, aquele que dizia ter os encontros e os contatos, mas dizem que a sua esposa era quem realmente sabia de todos os
ensinamentos de cor e também tinha um ótimo olho para os negócios. Ela sabia com quem conversar, quem seria um bom aprendiz, tanto que ela começou com o clubinho do livro, porque ela sabia quem eram as senhoras a seu redor que realmente acreditariam nessas coisas, sabe? Quando Guy voltou para casa em Chicago, o movimento começou. Seus primeiros seguidores, além das alunas da Edna, mulheres que, como eu disse, ouviam ela falando sobre tudo isso e achavam que ela era genial. Essas mulheres realmente adoravam ouvir a Edna falando sobre essas coisas. Além dessas mulheres, eles foram recrutar também pessoas em um clube, não sei se dá pra chamar de clube, mas é uma coisa assim, chamado Silver Shirts, ou Camisetas Prateadas, uma instituição cristã e nazista. Ótimo. Foi onde eles encontraram pessoas que acreditavam nessas histórias. O casal fundou a própria editora, a Imprensa de Saint-Germain, em 1934, e assim eles publicaram seu primeiro livro, Unveiled Mysteries, ou Mistérios Revelados. Eles usaram um pseudônimo para o autor do livro, que era Godfrey Ray King, e com isso a Edna decidiu usar o pseudônimo de Lotus Ray King. Esse se tornou meio que o nome artístico deles, né? Godfrey Ray King e Lotus Ray King. E é estranho pra mim ter pseudônimo ou nome artístico quando todo mundo sabe qual é o seu nome de verdade. Mas na época eles ainda eram pequenos, então ninguém sabia, sabe? Então eles usavam esses nomes no palco. Com os Silver Shirts, esse clube, onde eles foram, esse clube nazista, onde eles foram buscar seus coleguinhas, tendo muitos problemas legais em 1934, quase todos os membros decidiram seguir a Edna e o Guy, ou a Lotus e o Godfrey. Foi aí que eles tiveram o seu primeiro grande evento, quando eles tinham membros o suficiente, pessoas o suficiente que acreditavam neles, para ter um evento, uma aula de 10 dias, um seminário. Os alunos ouviriam mensagens de Saint-Germain e detalhes das suas vidas passadas. Interessante, né? E aí chegou a ideia, o movimento chamado I Am, ou Eu Sou. Foi publicado pela primeira vez essa ideia no segundo livro deles, The Magic Presents, ou Os Presentes Mágicos, em 1935. Também foi quando o casal saiu de Chicago para dar início ao seu programa para salvar a América, que era basicamente ir de cidade em cidade chamando a atenção das pessoas, dizendo: olha só, a gente tem mensagem de Saint-Germain, entra pro nosso culto, let's go. De onde vem a ideia do eu sou, I am? Vem da Bíblia, principalmente, mas também vários outros grupos religiosos e New Age usam essa ideia. Aparentemente é uma das coisas que Deus responde quando alguém pergunta o que é Deus, sabe? E ele fala: eu sou o que sou. Essa é a resposta. Então, na teosofia também é muito usado. E a ideia é que o indivíduo sabe quem é e o que é, acima de tudo, e não se permite ser alterado por forças internas ou externas. Um discurso bem intenso, e eu devo dizer muito promissor quando usado da maneira correta, Pra você manter a sua autoestima, você manter a sua autoconfiança em momentos de pressão externa. Eu acho isso muito bom, você pensar assim: eu sou quem eu sou e eu não vou me permitir ser alterado por forças externas. Eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa frase quando usada, como eu disse, da maneira correta. Mas sim, Edna e Guy consideravam seu movimento Eu Sou um movimento cristão e patriótico. Deus está dentro de cada um de nós e todos nós estamos eternamente conectados a Ele. Nosso propósito é nos moldar para nos tornar tão poderosos quanto Deus. Eu sou o que sou, no sentido de eu sou um ser divino também. No início eles diziam que a principal maneira de mudar a sua vida era repetindo afirmações e mensagens do mestre Saint-Germain, aumentando assim a sua vibração violeta, que te trará cada vez mais próximo da perfeição. Soa estranhamente familiar, né? O discurso era esse: pelo amor de Deus e pela minha crença nas infinitas possibilidades, eu sou capaz de gerar dinheiro, amor, felicidade, tudo que eu quiser na minha vida. Também posso salvar meu país do comunismo, etc, sabe? Não esqueçam que essa era a mensagem também, tinha muito disso. Eu declaro que eu sou, eu acredito que sou e por isso eu sou, sabe? Também existia, claro, como em qualquer culto, a ideia de se afastar de pessoas que não tinham as vibrações violetas, que não acreditavam em Saint-Germain e que não mereciam a sua atenção e a sua companhia. Elas não estão na sua vibe, elas não te alcançam espiritualmente. Em uma das suas publicações foi descrito que os seguidores do I Am deveriam deixar de consumir qualquer narcótico.
Eles não deveriam comer carne, nem cebola, nem alho, nem consumir tabaco ou álcool, ficar longe de jogos de azar e até cartas, e evitar contatos sexuais e até animais de estimação. Guy e Edna disseram que animais eram almas humanas aprisionadas, que o melhor a fazer era matá-los. Eles literalmente disseram isso. E teve seguidores, é isso que eu falei, que pedacinho, um pouquinho aqui, isso é o único momento que tem abuso de animais, mas teve gente no culto que matou seus bichinhos de estimação, achando que era o melhor a fazer, porque eram almas aprisionadas. Chocada. A parte sobre sexo, né, e ficar longe de relações sexuais e tal, também era baseado na ideia cristã de abstinência e o sexo só deve existir para procriação. E apenas com seu parceiro de vida, eles tinham muito a ideia, né, de que você tem um parceiro que está te esperando no mundo e que é o seu único ideal, a sua metade da laranja, e que se não for com essa pessoa depois do casamento, então você não pode ter contatos sexuais. Os mestres também, vocês devem imaginar, eram contra a medicina moderna, anti-vacinas. Eles diziam que a sua energia positiva e a sua fé é quem deve te curar. Não curou porque você ainda não tinha atingido todo o seu poder divino. Sinto muito. E com todas essas regras e ensinamentos em ordem, eles decidiram continuar esse tour pelo país, né? Chamando a atenção de todo mundo e ganhando muito dinheiro. Em suas palestras, o Guy aparecia em frente a uma grande bandeira dos Estados Unidos, sempre vestindo um terno branco e às vezes, quando ele queria fechar com chave de ouro, ele botava uma capa azul por cima do terno branco, com bordados e detalhes em branco, bem bonito, convenhamos, bem bonito. E ele sempre usava anéis e broches com joias e com certeza fazia o tipo pastor de igreja grande. E o povo adorava. Era bonito, era um espetáculo. Eram apresentações enormes com música, vocês devem imaginar, a Edna sendo arpista, ela conhece muito de música, então eram espetáculos muito bonitos, de verdade. Tinha música, tinha dança, tinha comida, muita energia, muita emoção. Era legal, era legal. Boa parte da mensagem do Guy era dê e receberás em dobro, então sim, tinha um envelopezinho que passava de mão em mão para você dar o seu dinheiro. Eles, é claro, diziam que o dinheiro serviria para atrair as bênçãos dos mestres. Em 1935, o filho dele já tinha 17 anos de idade e acreditava nos ensinamentos da família e também já fazia parte dos negócios. Bom, dentro do movimento havia dois grupos importantes: Minutemen e Daughters of Light, ou os Homens do Minuto e as Filhas da Luz. Distinção de gênero, né? Só pra assim, né? Vamos fazer um clube dos meninos e um clube das meninas. Os Homens do Minuto eram quase como uma gangue pro Guy. Era, sabe, o momento dele de colocar toda aquela energia masculina. Ele não, na minha opinião, assim, o que eu vi dele, ele não me parece ser um cara, assim, tipo, masculino. Mas ele colocava essa energia nesses homens, Minutemen, pra fazer esses homens se sentirem importantes, na ideia de que eles precisavam protegê-lo. Nunca chegou ao ponto deles precisarem trabalhar nesse sentido, mas eles tinham essa energia, essa ideia ali dentro. Eles se encontravam pra treinar, e alguns deles iam a campo de tiro, esse tipo de coisa. E eles também chamavam o Guy de comandante, e diziam que ele era o próximo comandante dos Estados Unidos. Então tinha essa coisa bem masculina, né? Bem tóxica, bem vamos proteger o nosso mestre. As meninas, eu acho que elas só conversavam mesmo, não tem muito sobre elas. Quando o grupo chegou a Washington, uma tragédia ocorreu. Seu principal empresário foi atropelado por um carro e ele teve seu crânio fraturado, mas sobreviveu. E a Edna e o Guy declararam que o cara, primeiro, mereceu, porque estava começando a questionar o grupo. Segundo, que ele morreu real oficial e que a sua alma foi substituída por um espírito maligno. Pois é. E acredita que eles só começaram a dizer isso porque o cara se recuperou, sobreviveu, estava querendo sair da empresa, estava querendo expor o grupo pelas coisas que eles faziam, pela fraude que eles eram. Na metade de 1935, a família Ballard foi para Califórnia, onde as aulas estavam se tornando um perfeito esquema de pirâmide. Muito interessante. Eles usaram quase todos os truques aqui. Os melhores alunos, de acordo com o Guy e a Edna, poderiam escolher 2 pupilos que seriam seus alunos. Assim, eles poderiam um dia se tornar também mestres, pagando bem, é claro. Com até promessas de ascensão, o que eu não entendo. Quase sempre quando a gente ouve ascensão, eles falam de morte, ir pro reino espiritual e se tornar um espírito, etc, né? Mas eu não sei se é isso que quer dizer ascensão aqui.
Mas de acordo com eles, houve muitas ascensões no grupo, mas eu não sei o que é. Como eu disse, as mentiras estavam começando a aparecer. Os funcionários estavam deixando a empresa. O culto estava se tornando cada vez mais fechado justamente por isso. E a Edna e o Guy estavam ameaçando as pessoas de fora. Essas pessoas diziam que eles eram uma fraude, que nada daquilo era real. E o casal declarava que ninguém deveria ir contra o mestre Saint-Germain. Eles não eram muito específicos nas suas ameaças. Em fevereiro de 1936, foi publicada a sua revista The Voice of I Am, ou A Voz do Eu Sou, que poderia ser assinada por $3 ao ano. Também, seus 10 guias, livros escritos pelos mestres espirituais, de acordo com eles, que eles diziam estar cheios de mágica e traziam bênção a quem comprava todos e lia todos os 10 volumes. $30 na época, $3 por volume. Hoje em dia custariam $630. $630 pela benção. Mas foi em 1936 que os inimigos realmente surgiram. Um homem chamado Gerald Bryan foi o principal. Ele publicava textos chamados Bryan Brochures, tentando expor os jogos mentais e fraudes de várias pessoas, vários gurus espirituais, é claro, incluindo Guy e Edna Ballard. O casal odiava tanto Gerald, odiava tanto o cara, que eles compravam os textos dele só pra queimar. Assim, o culto todo aparecia e queimava esses textos. Que é literalmente a mesma coisa que você assistir um youtuber ou uma pessoa no Instagram que você odeia e você continua seguindo e continua comentando que você não gosta da pessoa. É a mesma coisa. Tá dando dinheiro pro cara do mesmo jeito. Eles tinham que comprar as coisas pra poder queimar. Então tá dando dinheiro pro cara do mesmo jeito. Nessa época também as ameaças dos mestres foram ficando intensas, e essas ameaças não eram direcionadas a quem fazia mal a eles, que era o mais interessante. Essas ameaças eram feitas para assustar os seus seguidores. Eram histórias de comunismo, terremotos, navios alemães invadindo o Panamá, sei lá. Foram alguns anos bem caóticos, 36, 37 e 38, mais do mesmo. Eles continuavam recebendo novos membros e perdendo membros. Palestras, culto, dinheiro, livros, ameaças, shows de rádio. Eles conseguiram shows de rádio todo domingo, pelo que eu entendi. Vida que segue. Em 1938, a família voltou para Chicago, onde fizeram mais um evento de 10 dias em um teatro lindo. Eu acho que era uma casa de ópera, então lindo. E até apareceram no jornal. No dia 13 de outubro de 1938, Guy foi finalmente obrigado a lidar com as suas acusações de fraude. Muitas novas acusações apareceram e uma cliente específica apareceu, assim, ela não ia deixar passar o problema que ele tinha causado a ela. Ele prometeu pra ela que existia uma mina de ouro em um lugar, e esse lugar que ela comprou não existia. O lugar não existe. É surreal. Ele recebeu mais de $500 mil, o Guy, de investidores que agora queriam seu dinheiro de volta. Essas minas de ouro não existiam. O julgamento aconteceria em janeiro de 1940, porém, poucos dias antes, ele morreu. É claro que não é bom morrer, não é legal morrer, mas muita gente achou, tipo, o cara sortudo. Cara sortudo porque ele pode muito bem dizer que ele teve a sua ascensão e que foram os mestres que salvaram ele, né? Ele não vai dizer isso que ele morreu, mas a Edna vai. Guy Warren Ballard, ele faleceu no dia 29 de dezembro de 1939 por uma falha cardíaca. Os seguidores meio que esperavam que o seu espírito retornasse, mas a Edna o cremou e disse que ele foi direto pro céu, ascendeu, Saint-Germain o recebeu ao seu lado, sem mais perguntas. Mas o que mais aconteceu em 1939, meninas? A Segunda Guerra. A Alemanha estava invadindo a Polônia. Não pensem que eles não estavam espalhando por aí que Saint-Germain já sabia disso tudo, e guerra e etc. Em julho de 1940, Edna e seu filho Donald foram presos por fraude por correio, junto com mais 22 funcionários do I Am. Eram mais de $3 milhões em dinheiro que foi considerado roubado dos seus seguidores. Basicamente, fraude por correio é uma coisa bem abrangente, mas querendo dizer assim que eles diziam que enviavam bênçãos e sorte, dinheiro e amor por cartas, e as pessoas pagavam por isso. Fraude total, não tem como você... Como é que você vai mandar amor pelo correio e felicidade por... Não. Porém, aqueles que ainda acreditavam na Edna fizeram um mutirão de cartas e ligações telefônicas pro FBI.
pedindo que as acusações fossem removidas, mas isso não aconteceu. Depois de 2 julgamentos, o caso chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos, literalmente, Estados Unidos versus Ballard. Primeiro, vamos por partes. Primeiro, no dia 16 de janeiro de 1941, o júri discordou na sua decisão, pessoas do júri estavam discordando, então o julgamento teria que recomeçar no ano seguinte. Nesse ano, várias outras acusações foram surgindo, e no dia 31 de janeiro de 42, Edna Ballard e Donald Ballard foram considerados culpados e sentenciados a multas, assim como devolver o dinheiro dos seus clientes. Como eles puderam pagar as multas de boa, né? Milionários, não foram presos e continuaram com o seu culto, ainda insistindo na sua inocência. E até o ano de 44, o FBI continuava recebendo cartas dos seguidores insatisfeitos dizendo que aquilo era injusto e tudo isso, mas não mudou nada, a justiça já havia sido feita. Além disso, nesse mesmo ano, foi descoberto que o Donald, filho da Edna, tinha recentemente comprado mais de 50 armas, o que é bem suspeito. Nunca passou disso, mas ele tinha mais de 50 armas por algum motivo. Com o poder de um bom advogado, a decisão do segundo júri, do segundo julgamento, foi retirada. Por quê? Porque os jurados foram instruídos a tomar as suas decisões sem levar em conta a crença religiosa da Edna e do Donald. O advogado apelou que, se o júri não pode levar em conta essa crença religiosa, então eles deveriam provar que essa crença não era real. O argumento da acusação era que não tem como provar que essas bênçãos são reais, não tem como provar que essas coisas realmente estavam funcionando, que esse serviço dava certo. Mas aí o advogado veio e falou, mas você também não pode provar que o serviço não estava dando certo. Essas pessoas estão felizes, algumas delas estão satisfeitas. Vai provar que tá dando errado também? Não, não tem como. Então um novo julgamento deveria acontecer. E foi assim que o caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Enquanto tudo isso se organizava, Edna, Donald e vários seguidores se mudaram para a cidadezinha de Santa Fé, no estado do Novo México, porque eles consideravam um lugar isolado e com pouquíssimo alcance da mídia. Não. O jornal local começou a escrever sobre o culto, é claro, de maneira negativa, a ponto de muitos seguidores irem até os escritórios para tentar bater neles. Eles invadiram os escritórios do jornal para bater nos jornalistas. Pelo que eu pude ver, deu na mesma. Tudo isso, o julgamento, deu tudo na mesma. Eles foram considerados culpados, eles pagaram as multas, deu na mesma. Foi na década de 50 que o grupo foi simplesmente se dissolvendo, morrendo. Muitos grupos religiosos, ideológicos, filosóficos seguem essas ideias da Edna e do Guy. Isso tudo, o poder da atração, a ideia de vender livros, a ideia de pedir dinheiro durante o culto, pirâmide, negócio de pirâmide, tudo isso é usado até hoje, né? A ideia de energia, a ideia de vibrações positivas, tudo isso. Eles não foram os primeiros, não foram os últimos. Edna Ann Wheeler Ballard faleceu no dia 10 de fevereiro de 1971 e vários seguidores ficaram um bom tempo esperando por uma mensagem dela, a ideia de que eles teriam um novo mestre, talvez o seu filho Donald, mas não, o Donald, pelo que eu vi, sumiu no mundo também, não sabemos. Mas sabemos que esses ensinamentos deles vivem até hoje de uma maneira ou de outra. Tudo que eles disseram, tudo que eles escreveram, muita gente acredita nessas coisas. E é bem interessante. Acabou a história aqui. Vídeo bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido interessante. Eu já dei todas as minhas opiniões, eu acho. Então, como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o seu like, comentário, por se inscrever no canal. E é claro, tenho que agradecer aos membros. Muito obrigada, como sempre, Tami SJ Cloud, Bárbara Liege Coutinho Greff e Sonic X Lude por serem membros do canal. Muito obrigada pelo seu apoio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!